A história da criação, como narrada no livro de Gênesis, é uma das passagens mais conhecidas e estudadas da Bíblia. Muitos de nós estamos familiarizados com o texto que descreve como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, moldando a terra, os céus e todos os seres vivos com sua palavra poderosa. Mas será que há algo mais profundo escondido nessa narrativa aparentemente simples? E se, desde o início, a Bíblia estivesse revelando algo muito maior, algo sobre a natureza de Deus, que até hoje é um dos maiores mistérios do cristianismo? A Trindade? A ideia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é central para a fé cristã. Embora o conceito seja mais plenamente desenvolvido nos evangelhos do Novo Testamento, há muitas evidências de que a presença da Trindade está ali desde o começo, já no Gênesis, durante a própria criação. Neste vídeo, vamos explorar como a Trindade é revelada de maneira sutil, mas poderosa, na criação do mundo. Prepare-se para uma jornada profunda pela Bíblia, cheia de mistérios, simbolismos e revelações. Mas antes, nos ajude a espalhar nossas mensagens para mais pessoas se inscrevendo no nosso canal. Para muitos, a doutrina da Trindade é um dos mistérios mais difíceis de entender dentro do cristianismo. Como pode Deus ser um, mas ao mesmo tempo ser 3? Como pode o Pai ser distinto do Filho, e o Espírito Santo ser diferente dos dois, e ainda assim, todos serem o mesmo Deus? Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos tentaram explicar a Trindade, mas a verdade é que ela transcende a nossa compreensão humana. No entanto, mesmo que não possamos entendê-la completamente, podemos vislumbrar partes desse mistério nas Escrituras, desde o início. O livro de Gênesis, que começa com a criação do mundo, oferece uma rica narrativa sobre o poder e a majestade de Deus. Mas, ao prestar atenção nas palavras usadas, vemos que há algo além do que parece à primeira vista. Há sinais da Trindade que permeiam toda a história da criação. Essas pistas são reveladas no uso do plural, nas descrições do Espírito e da Palavra, e em como Deus se refere a si mesmo. A Bíblia começa com as palavras imponentes: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Aqui, Deus é mencionado no singular, sugerindo uma unidade divina. Mas, quando olhamos para o texto original em hebraico, percebemos algo interessante. A palavra usada para Deus é Elohim, que é uma forma plural. Embora a frase seja gramaticalmente singular, o uso de Elohim levanta questões intrigantes. Por que usar uma palavra plural para descrever um Deus único? Os estudiosos acreditam que este uso do plural pode ser um sinal precoce da Trindade. Mesmo que a revelação da Trindade não estivesse completamente explicada, a Bíblia já estaria dando indícios da complexidade da natureza de Deus. Elohim sugere que Deus é mais do que uma entidade singular, mas um ser multifacetado, uma comunidade em si mesmo. Isso nos leva ao segundo versículo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. Aqui, temos a primeira menção explícita de uma das pessoas da Trindade, o Espírito de Deus. Antes mesmo de Deus falar e dar início à criação, o Espírito já estava presente, pairando sobre as águas, pronto para agir. A presença do Espírito no início do Gênesis sugere que ele fazia parte do processo criativo, indicando que Deus não estava sozinho nessa obra. Conforme avançamos na narrativa, vemos que Deus cria o mundo através de sua palavra. Repetidas vezes, o texto de Gênesis usa a fórmula, e disse Deus, para introduzir cada ato da criação. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas, e houve separação. A palavra de Deus é o agente da criação, o poder através do qual todas as coisas vieram a existir. No Novo Testamento, o apóstolo João começa seu evangelho com uma clara conexão entre a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. João prossegue explicando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 1:3. Aqui, o Verbo, ou a Palavra, é identificado como Jesus, o Filho de Deus, que participou da criação do mundo. Isso significa que, quando Deus disse haja luz, essa palavra era o próprio Jesus em ação. Desde o início, o Filho estava presente com o Pai e o Espírito, participando no processo criativo.
Através dessa lente, podemos ver a criação não apenas como obra do Pai, mas também do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Chegamos agora a um dos momentos mais significativos e misteriosos de Gênesis, a criação da humanidade. No versículo 26 do capítulo 1, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note o uso do plural aqui, façamos e o nossa. Novamente, isso levanta a pergunta: com quem Deus estava falando? Porque ele se refere a si mesmo no plural. Este versículo tem sido amplamente interpretado como uma alusão à Trindade. O uso do plural sugere uma conversa dentro da própria divindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não estava falando com os anjos ou com qualquer outro ser criado. Ele estava falando consigo mesmo, dentro da comunidade divina da Trindade. Além disso, a ideia de que o ser humano foi criado à imagem de Deus reflete a natureza relacional da Trindade. Deus, sendo um ser em 3 pessoas, é relacional em sua essência. E como seres criados à sua imagem, nós também somos seres relacionais, feitos para viver em comunhão uns com os outros e com Deus. Assim, a Trindade não apenas participou da criação do homem, mas também moldou nossa própria natureza. Embora a presença da Trindade seja visível no Gênesis e na criação do mundo, o papel da Trindade não se limita apenas ao início dos tempos. Ao longo da Bíblia, vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos para restaurar a humanidade e o mundo à sua condição original. O pecado entra no mundo com a queda de Adão e Eva, mas mesmo nesse momento de escuridão, a promessa de redenção já estava presente. Em Gênesis 3:15, Deus diz à serpente que a semente da mulher esmagaria sua cabeça, um versículo que os estudiosos cristãos interpretam como a primeira promessa do Messias, o Filho de Deus, que viria para derrotar o mal e restaurar o que foi perdido. No Novo Testamento, a Trindade está novamente em ação na obra de salvação. O Pai envia o Filho ao mundo para viver como homem, morrer pelos pecados da humanidade e ressuscitar, vencendo a morte. Depois que Jesus ascende ao céu, o Espírito Santo é enviado para habitar nos crentes e continuar a obra de transformação em suas vidas. A Trindade, que participou da criação, também participa ativamente da redenção e da restauração de toda a criação. A revelação da Trindade no Gênesis nos ajuda a entender que Deus sempre foi um ser relacional, agindo como Pai, Filho e Espírito Santo desde o princípio dos tempos. Isso não apenas molda nossa compreensão da natureza de Deus, mas também impacta profundamente nossa própria caminhada espiritual. Sabemos que fomos criados à imagem de um Deus trino, o que significa que fomos criados para viver em comunhão com Ele e uns com os outros. A Trindade nos mostra que o amor, a unidade e a cooperação são centrais para a existência de Deus, e nós, como seus filhos, somos chamados a refletir essas mesmas qualidades em nossas vidas. Além disso, o fato de que a Trindade estava presente desde a criação nos lembra que o plano de Deus para a humanidade não foi uma resposta de última hora ao pecado. Desde o início, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em ação, e mesmo quando o pecado entrou no mundo, Deus já tinha um plano para redimir e restaurar a sua criação. Ao olharmos para o Gênesis através da lente da Trindade, percebemos que a história da criação não é apenas sobre Deus moldando o mundo, mas sobre o trabalho colaborativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estavam presentes desde o começo, criando o universo e estabelecendo um relacionamento com a humanidade. A Trindade é um mistério profundo e inexplicável, mas as Escrituras nos dão vislumbres desse mistério desde o início. Conforme continuamos nossa jornada espiritual, somos convidados a refletir sobre a beleza e a profundidade de um Deus que é ao mesmo tempo um e três, e a viver em resposta a essa revelação, em comunhão com Deus e uns com os outros. Se você gostou desse mergulho nas Escrituras e quer explorar mais mistérios da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo.